Pode começar? Então tá bom. Boa tarde! Boa tarde. Antes de mais nada, obrigado por estarem aqui. Esse é o 8º CRM Maker Summit, o primeiro pós-pandemia que a gente está fazendo presencial. Esse é um evento que começou lá em 2019 com o objetivo de conectar a comunidade de clientes da CRM Educacional com dois grandes objetivos: treinar e lançar novidades, né? Então, trazer aqui para esse fórum o que a gente está lançando de novos produtos, como utilizar isso e falar um pouquinho dessas tendências de educação. E o que eu vou falar um pouquinho para nós hoje é sobre esse tema: a permanência começa na captação, né? Então, a gente tem trabalhado com captação, retenção, permanência, fidelização de alunos desde que a gente começou a CRM Educacional. E cada vez mais a gente começa a enxergar essa conexão entre as duas frentes, essa conexão entre essas duas áreas de captação e permanência, né? Então, como a gente tem um público grande aqui de marketing comercial e também acompanhando a gente ao vivo aqui online hoje, a gente quis trazer essa visão para quem está nessa linha de frente de marketing e captação, essa visão também um pouco de permanência, né? Mas para falar disso, queria trazer alguns dados interessantes aqui. O primeiro deles é que o custo de captação de alunos tem aumentado a cada dia. Eu acho que vocês que trabalham no dia a dia sabem, né? O quanto que está caro captar aluno, né? Em média, o mercado já está falando em R$ 1.500 para captar um aluno, né? Então, esse custo vem aumentando cada dia mais por causa também da concorrência de palavras-chave, concorrência pelo mesmo lead, quantidade de vagas que a gente tem e que não preenche no ensino superior. Então, essa concorrência aumenta muito. Por outro lado, com a piora da situação econômica, a gente tem menos gente fazendo ensino superior e mais gente procurando outras formas de ensino, como o EAD, por exemplo, né? Ou o modelo híbrido e tudo mais. Então, isso também traz uma competição para os modelos presenciais e para os próprios modelos EAD e híbrido, porque não tem mais o limite geográfico que a gente tinha antes na hora de você concorrer por um aluno, por uma matrícula, né? E aí a gente tem também um dado muito interessante. Essa é uma pesquisa que foi feita pelo Semesp no semestre passado, falando de qual o nível de desconto que as instituições trabalham ao longo do processo de captação, ao longo do processo de cobrança, né? E esse aqui é o desconto de pontualidade. Então, em média, as instituições aplicam 27,3% no presencial e 27,9% no EAD de desconto de pontualidade, né? E aí, se a gente pega, então, a média da mensalidade no EAD, que é 309, e coloca esse desconto, a gente tem uma média de mensalidade de R$ 222, né? E é isso que a gente tem que concorrer. Essa é a realidade que a gente está. E no presencial, a média de 1.115, claro, aqui pegando todos os cursos, então estou pegando desde o curso mais simples, né, e mais barato até o mais caro lá da área de saúde, e com os 27,3% fica R$ 810 então de ticket médio, né? Só que além disso, a gente tem, no híbrido, a média de 446 e com desconto de pontualidade, aqui eu apliquei o do presencial, 324 o híbrido então, né? Só que além disso, as instituições trabalham outras bolsas de descontos, né? Então não fica só no desconto de pontualidade. Então se a gente aplicar, em média elas aplicam 44 no presencial e 35 no EAD, isso pesquisa realizada com as instituições de ensino. Isso traz um ticket médio com esse desconto. Não está indo? Acho que o meu negocinho parou. Parou. Isso traz um ticket médio de R$ 492 para o presencial e R$ 198 para o EAD, né? Então, é isso que a gente está lidando no mercado hoje na hora de captar aluno, né? Vou ter que ficar aqui. Falando um pouquinho agora dos números de crescimento, né? Aqui os ingressantes no ensino superior na parte presencial. Então a gente vê uma queda, aqui é o ensino superior privado, uma queda aqui de 2015 para 2020 de 1.700 para 1.200, então ao longo de 5 anos diminuíram 500 mil matrículas ano na modalidade presencial. Por outro lado, o EAD crescendo bastante, né? Então saindo aqui de 600 mil ingressos por ano até quase 2 milhões. Então a gente já tem mais ingressantes no EAD do que o presencial. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a grande concentração de matrículas EAD está em grandes grupos educacionais, cerca de 15 grupos, né? E joga o ticket médio para baixo. Então essa pressão ela vai toda para cima das instituições de ensino presenciais e que não necessariamente pertencem a um grande grupo, né? Então isso acaba pressionando bastante essas instituições.
questões. E, por outro lado, aqui a gente vê a tendência de matrículas, ou seja, quantas pessoas estão realmente matriculadas hoje no ensino superior privado. Então, a gente tem uma queda também no presencial e um aumento no EAD. Ainda tem mais no presencial do que EAD, mas seguindo essa tendência que a gente está vendo dos últimos 5 anos, provavelmente o EAD vai ultrapassar o número de matriculados no presencial em 2024 no máximo, né? Se essa tendência, obviamente, continuar do jeito que ela está se desenhando, né? Então, esse é um cenário também que a gente está vivendo. Um outro dado importante também, isso é do Censo da Educação de 2020, são as taxas de evasão, né? Então a gente tem uma taxa de evasão na rede privada, no presencial, de 31%, isso aquela evasão que ocorre no semestre, e no EAD 33%. E vocês podem notar que a taxa de evasão do presencial foi crescendo e a taxa do EAD teve um aumento aqui e depois uma queda até estabilizar. Então chegando numa taxa de evasão muito parecida entre presencial e EAD, né? Então essa também é a realidade que a gente está vivendo. E a taxa de evasão acumulada, que essa é a mais preocupante para o ensino superior, o que é a taxa de evasão acumulada, de desistência acumulada? É o número de pessoas que desistem ao longo de 5 anos, porque é o ciclo completo de um curso de graduação normalmente, né? Então, essa taxa de evasão ela é quase 60%, isso nível Brasil no ensino superior privado, se você olhar esses 5 anos, né? Então, significa que daqueles 10 alunos que eu captei, 6 em algum momento vão embora ao longo do curso todo. E aí, se eu coloco isso na conta do custo de captação, o quanto que de dinheiro está indo embora, né? Então, esse é um pouco do cenário que a gente está vivendo. Aumento do custo de captação, diminuição do ticket médio, aumento do ingresso em cursos EAD e híbrido, queda do ingresso nos cursos presenciais e aumento da evasão, né? Essa é a realidade que a gente tem hoje no ensino superior brasileiro e é isso que a gente tem que lidar, é com isso que a gente tem que correr atrás no nosso dia a dia. E aí, esses números eles pressionam cada vez mais para uma captação melhor, né? Então, ou seja, eu tenho que captar mais barato, eu tenho que captar de forma mais objetiva e eu tenho que captar de forma a preservar esse aluno, né? Ou seja, que eu não traga um aluno que está longe do meu perfil e que provavelmente vai evadir. Então, eu começo a trazer a preocupação da permanência cada vez mais para a captação, pensando em quê? Em sustentabilidade da minha instituição. Porque não adianta nada eu trazer um monte de aluno que, depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, vão evadir. Porque todo aquele custo que eu tive de captação, eu vou acabar perdendo com aquela evasão. E aí isso traz para a gente um conceito de ICP, não sei se todos vocês conhecem, mas ICP é o Ideal Customer Profile, ou seja, o perfil ideal do aluno que eu preciso trazer para a minha instituição. E esse perfil ideal, ele depende de cada instituição. Cada instituição vai ter o seu perfil ideal e vocês vão ter que descobrir, obviamente, quem é esse perfil ideal de aluno. Para quê? Para evitar a evasão. Então, quanto mais próximo eu trouxer um aluno para dentro do meu modelo, para dentro da persona, para dentro do perfil da minha instituição, maior a chance de eu reter esse aluno ao longo da caminhada dele, né? E aí, o que a gente faz? Quando a gente vai montar persona de marketing, em geral, a gente olha para o ingressante. E está certo isso, a gente tem que olhar para o ingressante. A gente faz pesquisa, a gente olha tendência, a gente olha uma série de informações para atrair o aluno correto, para atrair aquelas pessoas que estão no processo de escolha de ensino superior. Mas nem sempre a gente olha uma coisa muito importante, que é o perfil do formado. Esse cara é o cara que vai te dar o maior insight, as maiores informações sobre o aluno que não vai evadir, porque ele chegou até o fim do curso, né? E a gente tem uma série de informações desse aluno dentro da minha própria instituição de ensino, né? Então, aonde que eu começo a desenhar o meu ICP, o meu Ideal Customer Profile, a minha persona? Dentro da minha instituição de ensino. Então, eu vou conversar com os meus formados, eu vou olhar a trajetória deles, eu vou ver quais foram as dificuldades que ele teve, quais as dificuldades que ele passou, como ele resolveu aquela dor, para que eu possa, então, entender qual é esse perfil de aluno na hora de eu atrair esse aluno. E aí eu vou montar a minha persona fazendo um mix das pesquisas que eu faço com as tendências de mercado com o perfil do aluno ideal, do aluno que foi formado, né? Então você tem essas informações todas dentro da sua base de dados e você consegue então enriquecer a tua persona
baseado nessas informações dos seus alunos egressos e que se formaram. E aí é isso, então olhar as características da trajetória e a história dele e trazer então para dentro da instituição. Então é fundamental a gente utilizar as características desse aluno formado para atrair e captar novos alunos. Então, quando eu falo a permanência começa na captação, é fazer essa conexão do meu aluno com o provável futuro aluno que vai vir, que vai vir para a minha instituição. Mas fora isso tudo, falando de captação, eu também tenho que facilitar o ingresso desse cara, né? Eu tenho que cada vez mais entregar ferramentas que vão ajudar ele a fazer a jornada dele de ingresso na instituição de ensino mais simples e mais fácil, né? E aí que vem uma das coisas que a gente está lançando agora também, em primeira mão para vocês, spoiler, não saiu ainda, mas vai sair, que é a gente fazer uma parte de check-out completo do curso dentro da própria inscrição, né? Então, o que é o check-out completo? Antes eu podia fazer o pagamento da inscrição e da matrícula ou de um e de outro, né? Agora, o que a gente tem percebido muito no perfil dos alunos das instituições de ensino é vender alguns cursos, não necessariamente a graduação completa, mas após o curso livre, a extensão, num check-out único, né? Ou seja, o cara já vai lá, faz a inscrição, já faz a seleção se tiver e já faz a compra completa. Então, a partir de agora, nós vamos poder fazer esse check-out completo, inclusive com parcelamento. E aí, a cobrança disso, ela vai poder ser feita à vista, parcelado, recorrente, no Pix, no boleto, no cartão. O que é o parcelado e o recorrente? O parcelado, eu vou lá, ponho o meu cartão e uma pós-graduação de R$2.000, eu quero pagar em 6 vezes. Legal. O que é o recorrente? Eu quero comprar a mesma pós-graduação em 6 vezes, mas eu não tenho limite de R$2.000 no meu cartão de crédito. Então eu vou lá, coloco o meu cartão e mensalmente a ferramenta vai fazer a cobrança no meu cartão de crédito para fazer aquele cobrança de mensalidade, digamos assim, né? Então eu consigo entregar numa solução única de novo mais uma facilidade para eu poder melhorar as minhas taxas de conversão e as minhas taxas de venda, né? E aí o que vai acontecer aqui? Todos esses pagamentos que acontecerem, eles vão cair numa carteira digital da instituição de ensino, né? Então a instituição de ensino vai ter uma carteira digital lá com a gente, esse dinheiro vai cair lá e depois que esse dinheiro cair lá, o que vai acontecer? Primeiro ele vai fazer toda a automação de cobrança, então imagina que eu fiz em 4 vezes no Pix. Automaticamente, depois de 30 dias, esse cara vai receber lá o e-mail para ele pagar o Pix da segunda parcela, por exemplo. Ou, olha que interessante, ele, por algum motivo, ele fez um cartão de crédito, a gente foi passar a transação, não passou, o cartão de crédito dele estava sem limite, ou ele cancelou o cartão por algum motivo. Então, a gente tenta passar 1, 2, 3 vezes, troca a forma de pagamento. Aí passa a mandar para ele um Pix, ou passa para ele mandar um boleto e tal, isso tudo automático. A gente configura as regras, obviamente, e ele passa a fazer todo esse processo automaticamente. A conciliação e o split é automático. O que é a conciliação? Você não precisa mais baixar arquivo retorno, sabe? Processar e tal, aquele esforço todo do financeiro. Então isso é tudo automatizado. E o que é o split? Imagina que você tem uma pós-graduação em parceria com alguém, ou um curso que você precisa repassar alguma coisa para o professor, ou com um polo, se você é EAD, você já pode fazer a divisão do pagamento ali na própria recebimento. Então, uma parte vai para um, outra parte vai para outro, e isso tudo já fica resolvido ali na própria transação, né? Então, isso a gente está trazendo mais uma vez para quê? Para ajudar no ingresso, para ajudar na conversão e para facilitar todo o processo de vendas dentro da própria ferramenta. E por fim, ele faz a integração lá com o RP, com o SGA, dessa parte de cobrança. Então, gerei a cobrança aqui, vou lá e baixo no RP, baixo no contábil, onde tiver que ser, para fazer a integração bonitinha dentro da vida financeira da instituição, tá? Aí vai ter uma parte dentro do CRM, obviamente, que você vai cadastrar isso tudo, você vai cadastrar os preços, as formas de pagamento, a quantidade de parcelas, isso eu sei que alguém vai perguntar quando sai, né? O Roberto até rindo ali para mim, quando sai, né, Roberto? Mas em breve, então, a resposta que a gente já deu hoje de manhã, em breve, né? Está em testes, mas isso em breve vai sair, vai estar disponível para todo mundo. Eu sei que vocês vão ter um desafio interessantíssimo de lidar com o financeiro das instituições de ensino, né? Porque eles falam assim, pô, mais uma conta em banco e tal. Legal, mas tem os benefícios, né? Eu vou trazer uma série de benefícios para você na conversão, né? E a gente não vai substituir a conta do banco de vocês, a gente só vai ter um meio digital lá que vai receber esse dinheiro e depois se transfere
para a conta da instituição sem nenhum problema e pode ser até automatizado, caiu o dinheiro lá, passa para lá. É realmente para melhorar o desempenho de conversão. E continuando nessa parte de experiência de alunos, eu já falei disso em outra palestra, mas eu gosto muito, tem um estudo que o professor Lobo fez em 2019 com uma série de instituições de ensino americanas sobre experiência, né? E sobre evasão. E esse estudo, ele trouxe 3 coisas muito importantes, que foi os motivos principais que um aluno evade. A instituição não liga para mim, serviços e atendimentos ruins e o sacrifício não vale a pena. Esses eram os principais motivos de evasão dos alunos nessa pesquisa. E apenas 10% se dava por questões financeiras. Né? E aí é interessante porque toda vez que a gente pergunta para uma instituição de ensino quais os principais motivos de evasão dos alunos dela, a grande parte responde financeiro, financeiro, financeiro. Né? Porque quando o aluno vai falar da evasão dele, quando ele vai formalizar o cancelamento, quando ele vai sair, ele acaba usando isso de uma forma a ninguém ficar tentando convencer ele do contrário. Né? Mas se a gente aprofundar, os motivos reais são outros, né? E a pergunta que eu faço é, será que no Brasil é muito diferente disso? Né? Será que a experiência que a gente está entregando para o nosso aluno, de forma geral, e aí eu estou falando de tudo, desde a venda, da inscrição, da matrícula, sala de aula, infraestrutura, professor, curso, grade curricular, tudo isso, será que a gente está entregando uma experiência legal? Será que o aluno está se sentindo bem atendido? Será que ele está se sentindo valorizado? Será que o sacrifício vale a pena? E aí não é só o sacrifício financeiro, é o sacrifício de tempo, de estudo, né? Dele deixar de estar com a família dele, dele deixar de fazer alguma outra coisa para estar lá naquele desafio, né? E a gente tem hoje tantas opções, né? Às vezes no nosso alt tab do nosso notebook ou do nosso próprio celular, que às vezes a gente acaba trocando por uma outra solução, às vezes nem de educação, para poder valorizar melhor aquele nosso tempo. Né? Então, eu sempre reflito bastante sobre essa pesquisa e eu peço que vocês façam o mesmo, porque muitas vezes a gente pode estar pisando na bola em pequenas coisas com os nossos alunos e perdendo esses alunos por motivos que a gente pode resolver. Né? Dificilmente a gente vai resolver todos, né? Tem muita coisa que acontece numa instituição de ensino ao longo de todo o processo acadêmico da jornada do aluno, mas aquilo que a gente puder resolver, quanto melhor a gente resolver, mais a gente vai ajudar na permanência. Continuando aqui, isso aqui é uma foto que foi tirada num site do Booking, de uma piscina, e essa aqui é quando o hóspede chegou na piscina. Sacanagem, né? Eu adoro essa comparação. Porque olha aqui, você acha que é uma piscina olímpica, né? Linda e tal. Né? Quando você chega lá, é uma caixa d'água 2x2, né? E tal. Inclusive, quando a pessoa postou isso aqui na vida real, o Booking fez o hotel trocar a foto, né? Porque realmente ela estava mostrando alguma coisa muito diferente. Mas por que eu trago isso, né? E agora eu volto para nós marqueteiros aqui da vida. Não vamos prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Porque senão, isso vai atrapalhar na permanência do aluno. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E a gente que é de marketing, é comercial, a gente gosta, obviamente, de vangloriar as coisas boas que a gente faz. E a gente está certo. A gente só não pode errar na dose, a gente só não pode falar aquilo que a gente não faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a captação, porque se você promete alguma coisa que você não consegue cumprir, o que acontece com o aluno? Frustração. E a frustração leva o quê? A evasão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas estratégias de marketing e comercial para não trazer um aluno com um argumento de vendas que não é real, que eu não vou conseguir entregar, porque muito provavelmente ele vai evadir por esse motivo. Né? Então, essa é mais uma forma que a gente consegue que a captação ajude na permanência. E voltando para a persona, eu queria falar mais uma coisa importante, né? Poxa, Daniel, significa que se eu focar no meu ICP para evitar a evasão, quem estiver fora do meu ICP, fora da minha persona, fora do meu cliente ideal, eu devo abrir mão? Não, não é isso. Né? A gente nem pode, nesse momento de mercado, né, nos dar ao luxo de abrir mão de um cliente que quer estudar aqui, mas que não está no nosso perfil. Né? Porém, você vai ter que fazer um tratamento diferente com ele pós-matrícula. Por quê? Porque quanto mais distante ele tiver do perfil ideal, maior a chance dele de evasão.
Então, se ele tem uma chance maior de evasão, eu tenho que fazer um tratamento diferente para ele. Então, eu tenho que entender qual é o risco de evasão desse aluno para eu poder medir o esforço de permanência na hora que eu for lidar com ele, né? E como é que eu faço isso? Então, isso nos leva à jornada de onboarding, né? O que é a jornada de onboarding? É cuidar desse aluno na hora que ele está chegando na instituição de ensino, principalmente no primeiro semestre, né? Não sei se vocês sabem, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás com alguns clientes da CRM Educacional e 60% da evasão ocorre no primeiro semestre. Desculpa, no primeiro ano. E 40% no primeiro semestre. Então, de toda a minha evasão, 40% vai acontecer no primeiro semestre do aluno, 20% vai acontecer no segundo semestre, 60% no primeiro ano. Então, o cuidado que eu tenho que ter com o aluno no primeiro ano é muito maior, principalmente no primeiro semestre, né? Então, se eu tomar cuidado com esse aluno ao longo dos primeiros 6 meses que ele está comigo, a chance de ele evadir é muito menor. Eu vou diminuindo esse risco a partir do momento que eu vou fazendo as minhas ações, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender os meus clusters de alunos, meus perfis de aluno. Quem é que está dentro da minha instituição de ensino? Quais fazem parte do meu ICP? Aquele cara que tem o perfil ideal e que a jornada dele vai ser mais tranquila. Aquele que estão no meio do caminho, que não estão tão perto do ICP, mas também não estão tão longe. Mas principalmente os que estão muito distantes do meu cliente ideal. Porque este cara ele vai ter uma chance de evasão muito maior que os demais, né? Então, e aí eu entro na jornada de onboarding. E aí eu tenho que ter uma estratégia de onboarding diferente para cada cluster. Não adianta eu querer tratar todo mundo igual se eles têm perfis diferentes, se eles são pessoas diferentes. Então, a gente consegue clusterizar esse grupo de alunos com essas características diferentes e fazer jornadas de onboarding diferentes para eles. E o que é a jornada de onboarding? É entender frequência, né? Aqui a gente vai voltar para o básico do básico. Esse cara está indo na instituição de ensino, esse cara está acessando o LMS, esse cara está interagindo com o professor ou com o tutor, seja lá o que for. Como está sendo o desempenho acadêmico dele? E aí, se esse cara chegou agora e eu ainda não tenho nota e falta dele, o que eu faço? Qual foi a nota do processo seletivo dele? Qual foi a redação que ele entregou? Qual foi a nota do Enem, se ele entrou por Enem? Então, eu tenho que saber o background acadêmico dele também, e eu posso até saber formação acadêmica de pai na hora da matrícula, se eu quiser, para entender qual é o perfil desse cara, desse aluno. Usar as ferramentas de apoio, né? Ele tem acessado as ferramentas pedagógicas, como eu coloquei, o LMS. A situação financeira, ele tem FIES, ele tem ProUni, ele tem financiamento próprio ou qualquer outra coisa, ele tem bolsa, ele tem desconto, ele está pagando, não está pagando, né? O engajamento, ele participa de atividades extracurriculares e tudo mais. E claro, também, a gente pode utilizar de tecnologias como modelos de predição de evasão, que são modelos de inteligência artificial, estatística, que conseguem prever qual que é a chance de um aluno evadir e conseguem clusterizar esses alunos para saber em que faixa que ele está. E aí o que acontece? Esse aluno que tem um ICP ou que está mais distante do meu ICP, eu tenho que ter muito mais cuidado com essa jornada, eu tenho que estar muito mais próximo dele, eu tenho que estar muito mais conectado com ele. E o aluno que estiver muito dentro do meu ICP, eu vou ter uma jornada um pouco diferente, eu vou deixar ele caminhar um pouco mais sozinho, porque ele está dentro daquele caminho que a gente quer chegar, que a gente espera que ele vai chegar, né? Então, a jornada de onboarding, principalmente no primeiro ano de vida, ela é de matrícula do aluno, ela é fundamental para que a gente possa diminuir a evasão dos alunos. Legal. E aí, esse onboarding é relacionamento puro, né? Então, você pode automatizar a parte desse onboarding. Poxa, percebemos que você não acessou a ferramenta, percebemos que você faltou, percebemos que sua nota não sei o que lá. E aí, régua, né? A gente sabe como que funciona isso. Mas eu posso também fazer personalizado. Eu posso gerar telefonemas para ligar para esse cara, fazer acompanhamento, eu posso chamar ele para fazer uma visita, eu posso marcar uma reunião com o coordenador, orientação pedagógica, orientação psicológica, é comum as instituições de ensino terem isso. Então, a gente tem uma série de ferramentas que às vezes a gente não usa na permanência de alunos. E elas estão disponíveis lá na instituição de ensino, na maior parte das vezes, né? Então, eu consigo criar essas estratégias de relacionamento, algumas delas automatizadas, outras delas totalmente personalizadas, para que a gente possa, então,
ajudar. E aí o que acontece? Cada um desses alunos, de novo, ele vai precisar de um relacionamento de acordo com a sua necessidade e o seu perfil. Então vai ter aluno que precisa mais de questões acadêmicas, tem aluno que precisa mais de questões financeiras, outro orientação pedagógica, enfim, de acordo com o perfil dele, né? De novo, eu parto dos clusters e depois eu vou indo para individualizar cada um desses alunos desse atendimento, né? Poxa, Daniel, mas eu não tenho um time, eu não consigo telefonar para todos, eu não consigo falar com todos. Começa de algum lugar. Amanhã a gente vai ter uma palestra com a professora Carla e ela vai falar um pouquinho de como foi esse desafio de colocar isso na instituição que ela dirige e como que a gente pode começar. Ou seja, vamos começar do básico, como é que eu faço, por onde eu vou e como é que eu posso, pelo menos, ter um início, né? Para que a gente não fique sempre esperando um mundo ideal, esperando ter um time, esperando ter alguma coisa e esse alguma coisa nunca chega. Bom, legal. Aí, depois do onboarding, acabou? Passou esse 1 ano, esses 6 meses, esse acompanhamento que eu fiz com o meu aluno, acabou? Não, não acabou. Eu não posso simplesmente abandonar esse aluno depois desse tempo. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar do ongoing, ou seja, a continuação desse aluno até o fim da jornada dele acadêmica, né? Só que as preocupações, elas não só mudam, como elas aumentam, né? Então, quando eu estou com um aluno que está começando, eu tenho todas aquelas preocupações de acesso, de nota, de Enem, de frequência e tudo mais. E quando eu já começo a ir para um aluno que já está na segunda parte da jornada dele, ou seja, passou por aquele vale do primeiro ano, que é a maior evasão, eu começo a me preocupar com outras coisas, com atendimento, com programas de estágio, com crescimento, com mercado de trabalho, networking, conteúdos conectados com a realidade do mercado, soft skills, ou seja, eu começo a ter outras preocupações para ajudar esses alunos também na jornada acadêmica deles. Então, a gente nunca vai deixar de acompanhar esse aluno. O que a gente muda é a intensidade e o tipo de relacionamento que a gente faz com ele enquanto ele está em cada fase da vida dele, né? No fim do dia, o que a gente quer é ajudar esse aluno chegar até o fim do curso dele lá no formado, né? Então, resumindo um pouco aqui o que a gente falou, o que a gente tem que fazer? Usar os nossos alunos formados como inspiração para elaborar as nossas personas de marketing junto com as pesquisas que eu já faço hoje. Não prometer aquilo que a gente não pode cumprir, a gente já ajuda demais o time de permanência, a permanência na instituição de ensino se a gente não fizer isso. Identificar os perfis de alunos ingressantes para realizar o onboarding de forma personalizada e, por fim, cuidar dos alunos até o fim do curso em todos os aspectos da sua jornada, para que então a gente possa chegar com ele até a jornada final, que é ele se formar na minha instituição de ensino, né? E claro, se ele tiver uma boa experiência com vocês, nós vamos conectar ele de volta no Lifelong Learning, onde ele vai fazer novas compras com vocês, pós-graduação, cursos livres, extensão. O objetivo é que ele possa continuar sempre nessa jornada acadêmica com a nossa instituição, né? Legal, e como é que a tecnologia apoia, né? Deixar aqui as 3 já abertas. Bom, marketing, vendas e relacionamento. O que a gente falou aqui até agora foi isso. Então, na parte de marketing, nós vamos capturar e clusterizar os leads, automação de nutrição, de acordo com a persona, lead scoring por inteligência artificial, campanhas multicanal. Então, isso é o que eu faço na parte de marketing. Vendas, digitalização do processo de inscrição, prova, matrícula, pagamento, como a gente mostrou já aqui hoje. Automação na geração de atividades de conversão, assinatura de contratos digitais, ou seja, tudo isso para facilitar o ingresso dele. E no relacionamento, clusterizar esses alunos, automação do onboarding do ongoing, alertas baseados em comportamento, então eu receber alertas se aquele aluno tem algum comportamento, né, que vai levar à evasão, gestão da comunicação dos eventos da instituição e modelos preditivos de evasão, né, que vão nos ajudar a evitar que essa evasão aconteça, né? Então essas 2 partes a gente resolve com tecnologia do Wake-Me e essa parte aqui do Guide-Me, né? E eu acho que o que eu queria deixar aqui é que uma captação melhor, ela vai aumentar a minha receita. Uma permanência menor, ela vai diminuir a minha evasão e vai aumentar a minha receita. E essas 2 coisas vão melhorar a sustentabilidade da minha instituição. No fim do dia,
captação e permanência, elas impactam diretamente no meu negócio e elas impactam diretamente na sustentabilidade da minha instituição. Então, por isso que o tema hoje era a permanência começa na captação. Obrigado, gente. Dúvidas, perguntas, curiosidades, fiquem à vontade. Não? Nenhuma pergunta? Quando não tem pergunta, a gente já sabe, né? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Nada, pessoal? Não? Pergunta de todo mundo é. Qual a data? É isso aí. Estamos em testes já estamos em testes. Já está ótimo, já tá feito, testando, em breve sairá. Obrigada. Valeu, gente. Pessoal, nós vamos...